E aí, beleza, começamos nosso bate-papo aqui. Olha aí o Ariel, é, legal. Chegando aí a turma boa. E aí, Ariel, boa noite, cara. Então, estamos aí, começando o nosso bate-papo. A gente, a gente está se propondo aqui a conversar sobre um tema. Vou começar aqui a falar rapidinho, daí depois eu passo a palavra aí para o Lisandro. Que a gente tem um grupo online aqui que a gente faz uns bate-papos sobre esse processo todo aí de despertar da consciência, e a gente se reúne com uma certa frequência e para conversar sobre isso, assim, né? A gente se reúne exatamente nesse ambiente que a gente está aqui agora, uma sala virtual, cada um conecta e a gente consegue se ver e consegue dissolver, né, muitas das questões que surgem nesse processo todo, porque eu sempre falo que é um processo muito lindo, mas ao mesmo tempo é um processo muito assustador, assim, porque ele desconstrói muito do que a gente construiu com tanto carinho e tanto esforço e tanto amor durante anos e anos da nossa vida, e esse processo vem e começa a desconstruir tudo isso. Então, por um lado, ele é muito assustador, assim, né? E a gente, né, como assim, tiveram outros irmãos mais velhos que nós, que passaram por esse processo e se disporam a, a passar essa mensagem adiante, a gente também aprendendo dentro desse processo, vendo as coisas que se passam dentro desse processo, e a gente está assim se dispondo a conversar com outras pessoas que também estão sentindo esse chamado e que também queiram acelerar isso, né, fazer com que isso flua melhor para a sua vida, né? E eis aqui o Meditação Zero com essa proposta aqui de se aprofundar, né? De ter uma forma, né, mais direta e mais fácil, né, da gente se conectar para conversar sobre tudo isso. Então a gente encontrou esse formato aqui onde a gente pode se encontrar virtualmente e compartilhar essas loucuras e essas sanidades desse processo sensacional que é esse despertar da consciência, né? Então, bom, feita aí essa introdução breve, talvez valha a pena a gente falar um pouquinho. Lisandro, tu quer comentar um pouquinho aí da tua experiência e comentar como é que tu vê, né, esse processo de despertar da consciência, como que isso tem acontecendo aí contigo e um pouquinho brevemente assim de que tu pode trazer de experiência assim para compartilhar aí com o pessoal. Bem, essa eu vejo muito assim essa questão esse processo, pelo menos para mim, ele começou de uma maneira foi muito bonita no sentido de ter acontecido de uma maneira mais espontânea, né? Antes mesmo da busca em relação a isso, em forma de conceitos, de buscando mestre e tal, ter acontecido, né? Para mim, o processo meio que começou do fim. A coisa aconteceu, né, de uma maneira de se revelar, né? Me acordei um belo dia e aí comecei a ver as coisas tudo que as coisas tudo vinham de uma única fonte, mesmo tendo um monte de conceitos e ideias filosóficas a respeito de quem eu era até então, mas aconteceu dessa maneira, assim, né? De simplesmente acordar pela manhã e ver tudo um. E a partir disso que a busca começou no sentido de querer entender como isso estava acontecendo, por que isso aconteceu e tal, né? Começou a mente meter o bedelho dela. E ela queria entender tudo, né? E aí, ok, bora lá então, né? Daí eu comecei a fazer pesquisas e tal, e encontrei, né, primeiramente, no Satyaprem, né, a escrita e a fala que batia com o meu coração, que tinha a ver com aquilo que eu estava vendo no momento.
depois fui encontrando outros mestres, né? Encontrando outros caminhos e tal, mas todos apontando sempre para isso, né? Sempre para a fonte. E teve momentos muito complicado de lidar com isso e tal, porque de certa forma eu queria agir de uma maneira autônoma, agir sozinho. Então, assim, no momento em que comecei a ter contato com outras pessoas que estavam também descortinando isso e tendo esse processo como uma revelação, eu comecei a me sentir melhor, no sentido que comecei também a participar de encontros como esse, né? Claro, só que, né, num estilo mais satsang, diretamente com mestres e tal. Comecei a frequentar retiros, comecei a fazer meditação diariamente, né? Então, assim, leituras e vídeos e esses encontros com o pessoal e tal. Então, comecei a ter um contato mais direto em relação a isso, né? Em relação a esse tipo de assunto, por mais que tivesse diversas abordagens, o ponto central era consciência, era o fator primordial, essa essência, de onde tudo vem. Então, a meditação me trazia essa revelação quase que instantaneamente, né? Fechava os olhos ali e repousava em completo vazio. Então, eu saía dali e tal, ia fazer alguma outra coisa, daqui a pouco eu estava lendo um livro que apontava para isso. Então, daqui a pouco à noite tinha um encontro que apontava para isso. Conversava com pessoas, daqui a pouco pessoas estavam conversando, falava sobre isso, né? E conversas virtuais. Então, isso foi sendo alimentado que diariamente, né? E aí o processo que diversas vezes vinha com questões, com dúvidas muito pertinentes e muitas vezes trazendo uma grande confusão mental, né? Então, eram os momentos então que eu aproveitava nos encontros, em satsangs e tal, para poder ir trazendo toda uma resposta. Só que a resposta não era de uma maneira teórica, né? Mas sim investigativa e silenciosa. Então, usava muita contemplação para isso, né? Sentar-se em silêncio, né? De deixar toda a confusão surgir e ficar apenas testemunhando, sem fazer nada. Então, isso foi eu fui reunindo ferramentas, né? Com a maneira como eu fui lidando com tudo isso, fui me cercando de ferramentas e de apoio que foram me trazendo uma maior tranquilidade para que esse processo pudesse fazer de uma maneira mais tranquila, né? E assim tem sido até hoje, né? Então, Meditação Zero, eu vejo, ele realmente é uma grande porta, uma proposta legal, bacana, onde mesmo que possa, né, não se encontrar com mestres, né? Pois ninguém aqui se considera um mestre, mas na verdade, a gente usa essa plataforma de apoio para apontar para isso que é o verdadeiro mestre, né? Que é essa consciência que todos nós somos. Então, de verdade, os dedos estão todos apontando, né, para aquilo que é imutável, relaxado e equilibrado o tempo todo. É o que a gente procura colocar no WhatsApp, é o que a gente procura fazer nas plataformas, na página do Facebook e toda semana aqui nos encontros também online. Então, para isso, nesse sentido, eu vejo que há um relaxar nesse processo. Assim, a gente tem visto com os próprios participantes, tem dado um feedback super bacana sobre isso. Então, isso vai nos dando cada vez mais motivação para dar continuidade com esse trabalho e ver que a gente está na direção, uma direção muito boa. Acho que é isso aí, velho. Show, show, legal, cara. Maravilha. Eu acho que a Miriam ainda não chegou em casa ali Oi, Patrícia, legal, tu veio. Deixa eu passar a palavra pro irmão aqui, que eu convidei, cara, para participar do encontro. É um irmão aí que acompanha os posts deles aí.
e tem um grupo bem massa ali no Face. E é um irmão que faz um pouco tempo aí que digamos, o Face me trouxe esse cara aí, e eu, enfim, me conectei muito com as mensagens desse cara, e eu queria passar a palavra para ele para ele falar um pouquinho aí sobre esse processo aí do despertar na experiência dele, compartilhar um pouquinho umas palavras que ele pode trazer aí pra gente. O que tu acha aí, Ananda? Trocar uma fala aí pra gente, cara. Vamos embora. Dá para ouvir direitinho, hein? Tá bom o Dá, som? tá bom o áudio, tá bem bom. Bom, boa noite, galera. É muito difícil assim falar sobre a experiência pessoal, né? Porque ela ela é prática em mim, né? E quando a gente verbaliza algo, cada um recebe de um jeito. Mas eu acho que a gente está aí para isso mesmo. Eu comecei a buscar essa conscientemente, digamos assim, quando eu tinha 19 anos, e isso fazem 19 anos, que teve um acontecimento familiar que foi o desencarne da minha mãe. E só que eu fui criado numa família que sem uma religião. Então eu acho que isso me ajudou muito, mas existia uma espiritualidade. Eles Eu tinha um tio, eu tenho que dar essa pequena história, porque eu acho que ilustra bem o que eu quero dizer. Ele, ele era de Umbanda, assim, era o único tio que tinha religião. E ele incorporava, assim, tudo que tu possa imaginar. E então nas festas de família, Natal, fim de ano, chegava uma hora da noite lá, ele começava a ter um ataque de tosse e começava a se curvar e recebia o preto velho, dizia ele. Mas imagina eu desde o que nasci vendo isso. E uma vez eu perguntei para minha mãe: "Mãe, o que é aquilo ali? Por que o tio tá assim daquele jeito?" Daí a minha mãe disse assim: "Filho, aquele ali não é o tio, aquele ali é o preto velho que tá falando pelo corpo do tio." E eu ficava olhando. Tá, beleza, minha mãe falou, é a verdade, né? E então, tipo, eu cresci acreditando que a gente não é o corpo, que a gente se manifesta através do corpo, né? Então, eu não tive como eu já conheci muitos amigos que foram criados numa religião evangélica, ou seja, uma cristã, assim, católico até mesmo, e quando eles entraram em contato com a filosofia mais ampla, tiveram, assim, o mundo caindo, sabe? Tudo que eu acreditava não era, e todo esse drama existencial, porque para mim sempre foi natural. Bom, então eu não sou o corpo, eu sou o espírito, eu posso falar com as pessoas. Se eu não estou conseguindo agora, tem um motivo, mas essa é a realidade, eu sempre enxerguei assim, entendeu? Então, quando eu estava com 18 anos, eu estava fazendo uma escolinha de médium num centro espírita perto de casa. E quando eu estava me formando nela, trabalhando na cabine, a minha mãe, ela desencarnou. Daí eu pensei assim, e eu não senti nada. Sabe? Eu pensei, putz, tá, agora a vida continua, ela vai fazer alguma coisa, eu ainda não estou conseguindo ver ela, mas eu não tive dor, sabe? E a partir daquele momento eu conheci uma comunidade. E daí eu saí de casa com 19 anos e fui morar nessa comunidade. Fiquei 4 anos morando lá. E ali eu tive uma vivência forte, assim, de mergulhar realmente, assim, na busca. E a gente vivia com doação, tinha um trabalho bonito lá, assim, passou muitas pessoas lá. E, e é óbvio, eu acreditava naquela época nessa coisa que eu ia evoluir, sabe? Daí a gente busca muito conhecimento, a gente lê demais. Eu sempre fui autodidata, tipo assim, como diz Raul Seixas, parece que eu não nasci para ser tiete.
Então eu sempre buscava só muito, assim, eu devorava livros, mas em algum momento começou a parar essa necessidade de ler e começou a surgir essa coisa de escrever, sabe? Daí que entrou os grupos na internet me ajudaram muito, porque era uma forma de eu poder expressar aquilo que estava surgindo ali, né? Conclusões dos teus próprios pensamentos. Eu vim morar numa cidade pequena, de 3 mil habitantes, moro num sítio. Então, eu acho que muitas dessas coisas me ajudaram a me centrar assim, né, nessa ideia, que hoje eu, eu escrevo sobre isso, né? De, de, de zero prática, que nem eu digo. Eu acho que a vida é a própria prática, né? Eu nunca fui de sentar e ficar meditando. Eu nunca fui sei lá, fazer rituais. Eu acho que o momento reflexivo ele é constante. O teu dia a dia é a própria prática e é como se tu ligasse um GPS interior e tá sempre conectado, né? Tudo que tu tá fazendo parece que tu tá interiormente conectado com isso e vão surgindo ideias em formas de pensamento, né? E eu tento transcrever isso durante o dia. Mas eu não tenho nada contra as práticas, apesar de eu falar muito delas. Mas nunca foi a minha natureza, entendeu? Que eu chamo essa busca devocional. Acho bonito, vejo o pessoal cantando mantras, dançando. Acho uma atitude bonita, mas eu não é assim muito a minha forma de expressar aquilo que a gente chama de espiritualidade. Estava escuro aqui. Bom, eu não sei muito, eu fiz um resumão, mas é mais ou menos isso. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui, falar um pouquinho, eu acho que é massa, reunir as pessoas para falar sobre isso que nos encanta, que é esse autoconhecimento. Também, como eu disse, né, é tudo no improviso, né? A gente nem sabia que a gente ia falar assim, eu pensei que eu ia entrar aqui para ouvir. Então, eu não sei mais o que dizer para vocês, mas a história de cada um é o livro de cada um. Eu acho que todo mundo tem o seu tempo. Às vezes não adianta a gente forçar, mesmo a gente forçando, porque tu buscar algo é uma forma de tu tá cutucando o invisível, né? E tu tá indo atrás, mas o tempo do despertar a gente não tem como saber. Ele, em algum momento, tu começa a olhar diferente. E é incrível. Então, por isso que eu não acredito muito em fórmulas. Eu acredito que a gente faz o que pode até que as coisas se revelem, né? E é isso, viver é um barato. E a gente tem que compartilhar esse barato, quer ver, com as pessoas, porque tristeza não tá com nada, né? E o mundo tá aí oprimindo as pessoas com uma forma de viver tão pequena, né? E o que a gente puder fazer para dar uma velhacada nesse sistema, a gente faz. É isso, queridos. Qualquer coisa Show, aí, cara. a gente vai falando mais. Obrigado pela chance de ver um pouco aí do que aconteceu. Haribo. Maravilha. Legal, irmão. Não, é muito bom, cara, porque sabe que eu noto que eu tenho observado, assim, cara, que esse processo, assim, eu sempre falo isso, cara, tá acontecendo com um monte de gente e é um processo, ao mesmo tempo que é um processo muito íntimo, muito individual, ele também está acontecendo a nível coletivo, porque tem muitas pessoas passando por isso, tem muitas pessoas na sua forma super particular, com caminhos totalmente diferentes, pessoas com caminhos totalmente diferentes, mas chegando aos mesmos pontos,
chegando às mesmas conclusões, às mesmas sensações, ao mesmo vazio. Isso é muito louco. Ou seja, tem algo aí que é uma verdade, um denominador comum de todos nós. E quando a gente quando a gente se reconhece dentro dessa nova dimensão, dessa dimensão que já está aí, uma dimensão mais profunda, que a gente não está habituado a viver no dia a dia, né? Quando a gente está se reconhecendo desse ponto dimensional, a gente vê que esse troço sempre esteve porque é a coisa mais primordial na nossa experiência. É a mais, é o ponto zero, é de onde todo o resto surge, todo o resto da história da nossa vida surgiu daí, da história de tudo que existe, né? Então é um denominador comum de todos nós. E é isso que a gente vem falando e apontando para que outras pessoas consigam reconhecer isso. E, e eu gosto de bater assim numa tecla de que isso não é algo espiritual, no sentido tradicional que a gente vê a palavra espiritual, como se fosse assim, essa dimensão aqui desse corpo, dessa rede, essa parte é a parte material, e aí tem o plano espiritual, que é uma outra dimensão, né? É como se fossem coisas separadas, né? Eu gosto de trazer que esse processo de despertar da consciência, ele é natural, né? Natural no sentido de natureza mesmo, de origem, de fonte, né? É a nossa própria fonte. E essa fonte, ela está além dessa dimensão, dessa dualidade, da dimensão encarnado-desencarnado, né? A gente tem uma vida de encarnado e tem uma vida como alma, né? Num plano espiritual, que é aí que a doutrina espírita entra, né? Com a questão da comunicação entre encarnados e desencarnados, né? Mas essa fonte, essa consciência que nós somos, é algo que está além, numa outra dimensão, além dessa dualidade. Então, isso que a gente aponta aqui, né? Deixa eu ver, o Ananda levantou a mão, é isso aí mesmo? Tu Levantei, levantou a mão? levantei. Beleza, fala aí, irmão. Fala aí. É livre para falar, né? É livre, o bate-papo é pra gente trocar Aqui mesmo. tu tocou num ponto interessante que eu tenho visto muito com a divulgação assim em massa do Advaita, da não dualidade, que a necessidade das pessoas criarem divisão. Já escrevi sobre isso uma vez, que é como se o antigo capeta agora recebeu um upgrade. Agora ele é a mente, é o ego, são as palavras, é o tempo, uma necessidade de ficar apontando para algo para se sentir. É até meio ilógico isso, eu não consigo entender. A pessoa se sentir uno e não fazer parte de tudo, entende? Então, essa inversão, esse caminho inverso que eu acho que em algum momento chega para as pessoas, de se ver de dentro para fora como esse estado sempre presente, o teu campo de observação, né? E que as coisas acontecem ali. Tu tem uma relação, óbvio, direta com aquilo que tu observa, porque a gente sente na medida que compreende, né? A gente não tem como sentir algo que nunca nem sequer passou como uma ideia ou uma possibilidade na nossa cabeça. Então a gente tem uma relação direta com o objeto observado. Mas quem é a gente, né? O objeto, só o observador, o campo de observação. Então tem várias reflexões que a gente pode fazer em cima disso. E
E eu só queria fazer essa observação em cima do que tu falou aí da dualidade. E se a gente olhar de dentro da ideia da dualidade, é óbvio, ela é uma realidade patente. Mas se a gente se afasta um pouquinho dentro da capacidade de observar, tudo é unidade, né? Só existe o todo é uno, né? Não existe um ponto fora do todo, né? O todo não seria todo se não existisse alguma coisa que não fosse ele, né? Como Deus pode ser onipresente, vamos usar uma linguagem religiosa, né? Para os humanos que são mais religiosos, como Deus seria onipresente se existisse alguma coisa que não fosse ele exatamente nesse momento. Então, eu acho que isso vai trazendo uma paz na busca da gente, de não tentar se tornar algo idealizado através da compreensão do momento. Tu vai fazendo uma inversão. Não, para um pouquinho, eu tenho que me reconhecer já sendo algo que está sempre aqui, presente. Então, o caminho, naturalmente, vamos usar assim, vai se direcionando para dentro. Mas eu falei tudo isso porque tu disse uma coisa que me lembrou uma coisa. Então, não existe vida espiritual. Existe vida. Só que a gente tem uma necessidade de botar nome, né? Como tu falou, o plano material é isso. Até o material espiritual é uma energia oscilando numa frequência. Mas não deixa de ser energia, não deixa de ser o espírito. Então, às vezes, pequenas palavras e formas de falar sobre algo muda a compreensão. E quando muda a nossa compreensão, muda a forma que a gente sente, a nossa própria experiência. Então, eu acho interessante algumas palavrinhas assim, que eu vejo nos grupos, às vezes também surgir muito debate em cima do que é a mente, o que é a consciência. Então, só que, às vezes, o pessoal está falando da mesma coisa, só que com palavras diferentes ou um entendimento diferente. Tem gente que acha que a mente está dentro da cabeça do cara e é produto dos pensamentos do cérebro, entendeu? Daí é difícil se tu falar assim, o todo é mente. Não, mas o meu corpo não pode ser mente. Tudo é pensamento. Não, mas aquela árvore não é um pensamento. Daí vai surgindo várias dificuldades de chegar num ponto de clareza e comunhão do entendimento por uns detalhes de não saber exatamente o significado da palavra para cada um, né? Quando a gente entra no reino das palavras, né, cara? O reino das palavras, qualquer palavra pode ser questionada, tu pode olhar sobre outro ângulo, exatamente. É difícil mesmo. Mas deixa eu ver. É interessante parar. Não, eu queria ver que tem o pessoal entrando aí, dar uma boa noite pro pessoal que está entrando. E eu queria abrir aqui para quem tá indo aí e ainda não participou aí, não comentou nada. Se alguém tem alguma pergunta ou alguém que sinta que esteja passando por esse processo e tem alguma questão, sabe, aquela questão que está ali, está queimando ali dentro, saca? Às vezes tem, assim, uma questão bem pontual e a pessoa, tipo, sente que tá próximo a algo e que tem um obstáculo ali. Alguém tem algo nesse sentido? Que tome a coragem, abra o seu microfone e fale sua questão. Oi, Otávio. Aí, irmão. Então, aí, manda ver, mestre. eu estava com uma questão, eu nem sabia se seria apropriado levantá-la hoje, mas já que você abriu esse espaço aí, é uma questão que eu vi até no grupo do WhatsApp dias atrás, e que eu linkei e que está passando por esse momento, que é a questão do sofrimento. Vários mestres falam no sofrimento.
E muitos até falam que o sofrimento conduzem ao despertar. Isso nunca foi tão evidente e eu sempre questionei se precisava sofrer para despertar. Claro que muitas pessoas não fazem contato com o sofrimento delas. E está certo, está tudo certo, porque talvez não seja o momento de muitos que, inclusive, não estão nessa busca. Até na minha família, eu vejo certa estranheza, e com amigos também, e até em relação com a ex-companheira, de estranhar, porque essa busca não vê necessidade e vê até algo doentio. Claro que, certo, não é doentio bem, não é xista também, não, me fugiu o termo aqui, mas é mais ou menos isso aí. Tá ficando maluco, né? Tá ficando maluco. Algo fugindo, você está fugindo, isso é fuga, né? Vai trabalhar, né? Você está fugindo, isso é depressão, por isso você está fugindo. Bom, há cerca de 20 anos atrás, eu morava no Rio e me separei e sofri muito. Mas eu estava totalmente identificado, embora eu estivesse numa escola de crescimento, que era no sufismo, mas eu sofri muito e entrei até em depressão, porque eu estava totalmente identificado com o personagem. E aí eu comecei a buscar, eu já buscava, né, desde menino, quase que fui seminarista, rezava muito texto, então já tinha uma busca por Deus. Mas é engraçado que essa busca, quando lá para 16 anos, eu interrompi porque eu não achava muita graça nela, na Igreja Católica, seminário, coroinha, seminário, essas coisas. Eu já comecei a questionar, que não me tocava, e abandonei totalmente. Abandonei totalmente a Igreja Católica. Isso você é católico, você nasceu católico, morre católico, mas faz de conta, né? Você não é religião. E aí comecei busca, aí fiz uma terapia brava, Fischer Hoffman, fiquei no estado de graça, de alteração de consciência natural, porque eu nunca busquei em drogas, entendeu? Nem beber, nem nada, isso foi dificuldade. Até na minha depressão eu senti muito, porque eu não me drogava. Eu falava, por que eu não me drogo também? Não sabia me drogar, né? Para fugir dessa situação. Isso foi 20 anos, foi uma perda afetiva. Não é que, depois, há 12 anos eu conheci o Sátia Prem, depois me aproximei de outros, eu conheci o Márcio Alberto no Rio, depois eu conheci Vitiche, me aproximei muito dela, e comecei a ler muito sobre a Ramana Maharishi, de tal forma que eu lia e chorava de alegria, de êxtase, das coisas batendo em mim, entendeu? Eu falei, isto. Mas mesmo quando eu conheci o Satya Prem, que ele falou aquilo tudo, eu falei, não é possível, a ficha não caiu mesmo. E eu vi muitos DVDs dele, escutava, quase que eu decorei as falas, né? De muitas falas, é possível isso? É uma coisa também diferente. Há 15 anos atrás, era algo que não estava tão difundido como hoje, né? Que tem várias pessoas até no Brasil dando satsang e tudo. Bom, vamos voltar. Há cerca de uns 3 meses eu fiz um negócio e eu considero que eu perdi uma grana. Então, cara, eu estou ainda num sofrimento muito grande, mas é diferente, porque eu estou vendo, o sofrimento serviu muito para eu ver o ego, eu ver minha identificação com o apego. Eu não sei se isso é o que bate, se é correto, mas eu estou vendo muito aquela dor no coração e o diálogo mental falando isso tudo que é apontado no satsang, e nessas leituras, nesse conhecimento, nesse caminho. E está sendo muito mais amenizado do que daquela outra vez que me derrubou.
porque, claro que tem o sofrimento, mas está sendo muito bom para eu ver o personagem e sua historinha. Inclusive, às vezes eu penso, poxa, porque vai e volta, eu sei, poxa, o sofrimento está acabando, e eu acredito e fico querendo que ele continue, para ver se cai mais véus, entendeu? Para ficar mais claro para mim. E uma coisa que eu não fazia, assim como a Nanda estava fazendo, eu não era muito sentar para meditar. E para fugir do mental, eu tenho entrado em silêncio e está sendo... Cara, às vezes não consigo, mas umas vezes que eu consigo, ou de madrugada quando eu acordo, ou de manhã, eu tenho entrado em silêncio de maneira muito bonita. E estou me percebendo esse espaço, e ele está com mais clareza. E agora, por exemplo, eu estou vendo o satsang, esse encontro aqui, e eu não fico com um pano de fundo lá, o papagaio de pirata, comentando tudo o que está acontecendo. Eu vou para aquele espaço e fico no estado subliminar, escutando vocês aí. Então, eu tô surfando na onda, sabe? Eu estou surfando nesse espaço aí. Claro que você não fica dele full time, mas você tem os vestígios dele. Como você sai da merda assim, olha o horizonte, opa, existe o horizonte, depois você afunda de novo, mas tá bom, né? Para mim já é válido e é muito rico, e isso tem me ajudado a atravessar esse estado de egóico, de apego. Eu vejo apego material, inclusive, e grande, e a mente culpando, que eu, naquele momento, agora é outro, e querendo passar limpo o passado, e culpando essa merda que é a gente, essa programação desse computador de carne e osso aqui, dessa domesticação que passou por aqui, e você querendo se livrar. Pelo menos o contato, você pelo menos sabe desse filme, e você vai para a tela e volta para o filme, para a historinha também, de novo, com o ator, e vai para lá, vem para cá, e quer aplicar tudo isso, embora muitas vezes você quer aplicar como crença, mas isso vai ancorando, e tem algo lá no fundo que te puxa para o espaço, para esse espaço de graça, e é uma luta. Por isso que até alguém hoje colocou, e eu até hoje de manhã andei trocando figurinha com o Lisandro, e vale a pena, porque às vezes situações assim eu até me emociono de estar vendo a vida como ela é, entendeu? Eu sei que eu tenho as tristezas e coisas externas e internas, e alegrias também, para não ficar só tendo alegria e felicidade a partir do externo. Que essa felicidade e alegria venha de algo lá de outro espaço, de outro lugar, de outra fonte, da fonte real, e não dos fenômenos que, como sempre, ocorre dessa programação nossa fodida. Por aí. Programação fodida foi boa, mas muito legal, cara, muito legal, mestre, assim, tua fala, porque traduz muito, né, o caminho de todos nós aqui, né? Traduz muito, e isso é muito legal também, observar que, por mais que a gente tenha culturas, vivências completamente diferentes, o processo, ele parece ser muito similar em todo mundo, assim, né? O processo de ir soltando aos poucos, algo de ser algo gradual, daquele lance de que tu entra nesse espaço, nossa, a vida é sensacional, e daqui a pouco tu volta para, né, pro hábito, né, pro condicionamento, e daí tu fica querendo, mas cadê aquele troço, cadê aquilo, cadê aquela paz, né, cadê aquela liberdade? E tu começa a ter
vislumbres, né, momentâneos, breves, e aos poucos esses vislumbres vão aumentando de frequência, vão aumentando de intensidade, né, vai permanecendo mais tempo nesse espaço. Mas é isso, o que eu falo é que a gente está quebrando um hábito de vidas. São vidas e mais vidas que a gente vem condicionado nessa crença de ser uma individualidade, de ser uma pessoa vivendo no mundo, né? A gente está quebrando com um hábito de vidas, então a gente não estabiliza nisso, né, de uma hora para outra. E às vezes as pessoas acreditam que isso é a criação de um novo hábito. É como se eu começasse a me acostumar com esse senso de, né, o senso de ser ninguém, digamos assim, né, de ser consciência apenas. Mas não é um novo hábito. Isso é a dissolução de todos os outros hábitos, né? É a ausência de hábito, é a ausência de condicionamento, é a fonte pura, né? Então, só que a gente está aos poucos quebrando, né, dissolvendo o hábito de nos ver como pessoas, né? E ancorando essa... Por que o que se fala, né? Despertar da consciência. Porque não é nós, como pessoas, que fazemos algo, né? É a própria consciência se fazendo, né? Através desse corpo-mente, né? Que tem inúmeros nomes diferentes, né? Eu acho que se existe algum mérito, algum fazer, né, dessas pessoas aqui, é simplesmente o, o mérito de se entregar a isso, né? De se entregar a esse chamado, de se dissolver como pessoa, de soltar a nossa história pessoal, de poder desapegar da nossa história pessoal a cada momento, a cada instante. Solta a tua história pessoal, né? Esquece de tudo que tu construiu como pessoa. E aí tu entra nesse espaço do agora. E é aqui que tu encontra tudo que tu busca, né? Só que soltar a nossa história pessoal, esse é o desafio, né? Esquecer a nossa história pessoal, para tu estar 100% presente aqui, né? Então é que a nossa história pessoal é muito familiar, né? A gente se esforçou para construir essa história. Então a gente tem muito apego a essa história. Alguém queria falar aí, né? Eu não vi quem. Pode tomar a palavra aí. Deixa eu aproveitar e dar boa noite só. Boa noite. Aí, Miriam, Desculpem. chegou. Ei. A Miriam é a nossa facilitadora também no Meditação Zero aqui, estava trabalhando. Chegou atrasada, tá bonitona, hein, Miriam? Olha aí. Eu queria. Para encontro especial com vocês, tem tanto Viva! Só queria complementar aí, aproveitando que a Miriam chegou também, que está você, Alessandro e Miriam. O que eu acho legal do grupo aqui é que o grande portal é o medo de tudo, né? Eu até tenho um livro que eu descobri esses dias, que é a versão do Curso de Milagres, que fala amar é libertar-se do medo. Então, acho legal aqui no grupo, na Meditação Zero com vocês três, que a gente fica mais à vontade de abrir o coração, porque não tem a censura de um mestre, que às vezes tem umas que não sabem lidar, ou a gente fica, e aí você fala com mais espontaneidade quando tem vocês três, aí que a gente fica mais à vontade de falar. Isso eu gostei da proposta de vocês, só queria fechar com essa observação. Show. Alguém quer trazer alguma fala aí? Pode abrir seu microfone. Quem vai ser o próximo corajoso? Tadadadã. Tudo bem. Nem queria que ninguém falasse mesmo. Pode?
Quem tá falando? É o Lisandro. Fala, mano. Solta o verbo. A gente pode aproveitar aqui um pouquinho, né, para fazer uma pequena experiência e investigação que talvez possa ajudar na desmistificação do que é ser repousar a atenção na consciência, né? Assim como o Ananda trouxe para nós assim essa visão que eu compartilho completamente, né? Apesar de volta e meia aderir à prática formal de sentar em silêncio, né? E isso para mim foi formidável, principalmente no começo da caminhada. E hoje eu volta e meia, quando disponibilizo, desde que tem um espacinho assim, adoro ficar em silêncio e simplesmente relaxando, né, como consciência ali, repousando a atenção ali. Mas é muito interessante assim, a gente poder fazer uma investigação bem breve e simples, no sentido de perceber que a consciência, ela é sempre presente, porque e isso fica muito fácil de reconhecer, no sentido de que, independente do que esteja surgindo como conteúdo, ou nesse momento agora, como palavras, como som, ou como ausência de som, tem uma consciência por detrás disso, sabendo exatamente o que está acontecendo. Se eu falar a palavra A, B, C, tem consciência aí, não tem? Tem consciência do som. Se eu falar a palavra D, E, F, G, H, falar todo o alfabeto, falar número, seja lá o que for que esteja sendo dito, tem uma consciência do que está sendo dito. Então, poder repousar a atenção, né, não na consciência, apenas como consciência. Reconhecendo que, independente do que esteja aparecendo como manifestação, a consciência é primária, toda e qualquer, seja ela, né, em forma de palavras, de som, ou seja ela em forma de pensamentos, de emoções, de sentimentos, seja lá o que for que estiver surgindo, a consciência é a única coisa que não sai daí, né? Ela é algo permanente. Então, o que acontece? Muitas vezes a atenção, ela foca no que está sendo dito, no que está sendo sentido, no que está acontecendo, na própria experiência, por exemplo. E esse despertar, e essa consciência, todo esse processo, nada mais é do que alimentar um reconhecimento de que, independente do que esteja surgindo agora, a consciência ela é primordial para saber do que está acontecendo. Então, é algo que não vem e não vai. Não vem e não vai. As palavras, acontecimentos, o que está surgindo como conteúdo, isso está sempre em constante mudança. Mas o que sabe disso, ou seja, né, essa consciência, ela permanece sempre presente. É possível constatar isso nesse instante agora.
Então, ao invés de se importar com o conteúdo, com o que está sendo sentido, com os pensamentos que estão surgindo a respeito do que está sendo dito, qualquer tipo de interpretação, seja lá o que for que estiver surgindo, isso que sabe é a própria consciência. Aparecendo, inclusive, como toda e qualquer aparência, seja ela pensamentos, sentimentos. Por isso que se chama, é tudo um. Porque ela, sendo fonte, tudo é ela em forma de. Então, se a gente consegue simplesmente reconhecer-se, reconhecer essa consciência, né, como sendo o que é primário, nesse instante agora, o que se reconhece, geralmente, como se fosse um perfume, é paz. É silêncio. É algo estável, tranquilo. Obviamente que se eu coloco a atenção nos pensamentos que estão surgindo agora, e fico completamente tentando entender o que os pensamentos estão dizendo, ao invés de simplesmente repousar nesse simples ser consciência. É aí que vem todo um processo, uma busca, e é dessa aparente ignorância é que vai se gerando todo um caminho, que muitas vezes também, né, usando ainda a fala, né, daquilo que a Ananda falou, se torna muito interessante, às vezes, a prática, né, o uso de todo várias ferramentas, né, para se chegar a exatamente onde se está agora, nesse instante. Então, isso não precisa, não demanda nenhum tempo. Como o Manish falou, né? O Satyapren falava isso, é menos de um segundo. Né? E é realmente. Porque nesse instante, agora, o que quer que seja que surja, está sendo reconhecido. Então, tudo que acontece, se há esse reconhecimento, é simplesmente, é isso que o Otávio estava falando agora, né? Isso é o despertar para a consciência. É o despertar da própria consciência. É o despertar surgindo nela. Por isso que não há méritos nenhum, porque, como o Otávio falou, é algo natural. É ela promovendo isso sempre, né? Através dela mesma, como ela mesma. Ok? Sandro, o Ananda estava levantando a mãozinha ali. Não? Oh, me apareceu aqui a mãozinha. Ah, posso levantar, não tem problema, tô aqui. Apareceu aqui para mim a mãozinha. Eu acho que eu não tirei a mãozinha, porque tu tem que tirar, ó, baixei a mão. Pô, tava Tá, cansado já, meu braço aqui já tava cansado. Só vou perguntar para Mara. Antes, deixa eu só perguntar, Mara, você está escutando agora?
Ah, tá bom. Eu Beleza. queria falar um negócio, Manda. rapidinho. Dessa vez é rápido. Quase sem tempo. Hoje à tarde, eu estava refletindo sobre algo, né? Porque o irmão aí falou as palavras, né? Eu acredito que o pensamento e as palavras, elas são indicadores de uma experiência onde elas não participam, mas elas te jogam bem próximo. Então, por isso que eu sempre gostei da investigação através delas, né? Eu acho que o caminho de volta foi o mesmo de vinda. Se a gente se perdeu por um caminho, é por ele que a gente vai voltar. Então, eu acredito que tem certas reflexões, algumas palavras que te jogam diante de um portal, né? E eu estava pensando hoje, assim, tem uma reflexão que para mim, pelo menos, é como se por pouco tempo, segundos, talvez nem tempo, ele te tira assim a percepção do tempo, que chega a fazer aquele e tu dá aquela paradinha, trava o pensamento, né? E é uma frase tão simples, mas eu acho ela tão poderosa, que é o todo, quer dizer, o nada é o todo sendo tudo, sem a ideia de você sendo algo. Eu acho que quando se a gente Para, tá maluco? Fala de novo aí, mano. Deu um nó aqui, vai. a gente fala dessa vacuidade, né, desse sentido de não pessoa, desse sentido de vida impessoal, e eu acho que esse mantra, essa compreensão, esse entendimento, essa seta, te põe de cara para esse e tu consegue sentir, né? Então a frase o nada é o todo sendo tudo sem a ideia de você sendo algo. Então, e eu acho interessante que esse indicador me põe nesse momento, quando eu penso nele sempre, né? Então, eu acho que as palavras, elas têm um papel que, tipo como, lembra aquele filme do Matrix, que o Morfeu diz assim, eu posso te levar até a porta, mas você tem que cruzar a porta. Eu acho que os conceitos, as ideias, os ângulos que cada um nos traz, que a gente mesmo vasculha com os pensamentos, nos levam diante dessa experiência isenta de sentido de eu individual, né? Uma coisa plena, uma coisa desidentificada, mas presente, né? E então esse é um dos meus métodos Âncoras, que eu chamo isso de âncoras, cara, assim, são esses termos, essas frases, essas palavras que a gente usa para nos conduzir a esse, elas te jogam nessa experiência, isso, né? Então é isso. Eu só queria deixar show. essa ideia aí ficando. Valeu, gurizada. Deixa eu perguntar assim, para quem entrou aí por último ou quem está aí assistindo desde o início, alguém tem uma pergunta fundamental, importante, relevante para o seu processo? Acredito que todo mundo está aqui assistindo é porque está vivenciando de alguma forma, né, sentindo de alguma forma esse processo aí, né, dessa descoberta. Alguém tem alguma questão aí para trazer para o grupo? Abra o seu microfone, reúna a sua coragem e faça essa questão. Ou não precisa ser necessariamente uma pergunta,
Mas tenha uma experiência para compartilhar aí com a gente sobre o seu processo de despertar, como é que está sendo, qual foram as barras que tu encontrou, os desafios que tu tem passado, a alegria incomensurável de reconhecer-se como fonte. Alguém tem alguma coisa para compartilhar? Agora é a hora, gente. Agora é a hora. Eu vou me deitar aqui nessa rede aqui e esperar que eu... Ô, Otávio, Mano, acho que é interessante, de repente, perguntar para o Bruno aí, né, como é que está sendo essa experiência antes e durante agora com meditação zero. Seria legal, assim, o depoimento. vamos jogar o Bruno na fogueira. Vamos botar Bruno. ele aí. Vai caminhar no carvão em brasa, cara. Ô, cara, não estamos te ouvindo. Não sei se está falando. Ah, tu tá liberado teu áudio. Ah, agora deu. Agora deu. Melhorou? Melhorou, né? Melhorou. Aham, pode falar aí. Putz, então, eu tinha também, né, essa busca aí há um tempo. Tenho 26, 27 anos, desde os meus 19 também aí, com séries de ocorrências que acontecem nessa transição, né, de adolescente para adulto e tal. E aí comecei a criar essa identidade de buscador mesmo, né? Sempre fui... gostei bastante de ler, sempre me interessei pelas informações, sabe? Questionamento, de questionar mesmo a fundo as coisas. E aí foi rolando uma série de acontecimentos assim que eu vejo que foram me encaminhando, né, para essa descoberta preciosa, né, da natureza, né, da real natureza. E há um tempo atrás, né, tá com 6 meses já, eu acredito, eu acabei caindo no Meditação Zero através da Miriam, e a gente se encontrou em um outro grupo, e aí o Meditação Zero estava começando com a proposta também. E, cara, foi ali que eu tive acho que foi a partir das conversas que eu comecei a trocar com o Otávio, com o Lisandro, que foi caindo as diversas fichas que até então eu só tinha acumulado, né, como informação da mente mesmo, né. E é engraçado que hoje eu vejo, assim, a quantia que eu achava que estava certa. A quantia que eu achava que estava, assim, tipo, nossa, me tornando uma pessoa boa, uma pessoa que questionava, né, toda essa programação mental que já existia. E aí eu não vi que estava caindo em... Não que eu não vi que estava caindo, mas a mente, ela é ardilosa, né? Então ela vai criando roupagens, e aí eu vi que estava nessa roupagem de buscador, né? E muitas vezes de misturar, né? O caminho intelectual com o caminho espiritual. E aí fica perdido. Então, a partir da Meditação Zero, veio uma pergunta muito chave, assim, né? Que quem é esse que busca, né? Que até então não tinha tocado. E a proposta de não ter nenhuma prática foi o que mais tocou, na verdade, né? A descoberta de que não precisa se ir a lugar nenhum, né? Não precisa se... já está aí, né? Basta o reconhecimento, basta o silêncio até desse buscador, né? Então foi a partir de 6 meses que deu um estralo muito grande, principalmente na mente desse buscador, né?
por eu sempre gostar muito de questionamento, eu acumulei muita informação. E nessa pergunta, foi como se eu visse o meu carrinho lotado, assim, sabe? Cheio de informação e como se fosse uma criança mesmo perdida no meio dos vários brinquedos ali, né? Que estava sendo se usado para se sentir parte, né? Sentir-se pertencendo a essa vida e tudo mais. Então, foi assim, um divisor de águas. Até comentei com o Lisandro agora disso, foi um divisor de águas na minha vida, porque foi um choque total nessa mente de buscador. E olha que eu acumulava, né? Eu acumulava tanto leituras assim da parte social, pela minha formação, da teoria social, da organização do ser humano em sociedade, né? E me via fora disso, né? Me via separado disso, achando, não, eu estou tendo essa visão aqui, então eu consigo identificar todos os mecanismos da sociedade no meu dia a dia, sabe? Eu vejo os meus impulsos, mas eu não tinha esse senso de buscar ainda muito forte. E quando eu me questionei, quando veio essa ficha caiu do zero esforço, alguém comentou hoje aqui, foi como se um véu caísse realmente, né? Claro que ainda há muito a compreender, né? Mas o grupo até foi acho que o segundo rapaz que teve uma fala hoje aqui, né? Sobre o Lisandro e a Miriam darem esse, como que eu posso dizer, esse amparo muito legal, principalmente nessa fase de você se assusta, né? Para alguns, talvez não seja, como o Ananda falou, eu criado na cultura cristã, então você dá um valor muito grande para a tua vida, né? Você acaba dando um valor do propósito, dessa predestinação no inconsciente mesmo até, sabe? E se vendo muito como especial, né? Então, se desvencilhar, e olha que eu já estava num caminho de se desvencilhar disso através do intelecto, né? Mas, quando a coisa pegou mais a fundo mesmo, esse amparo de você poder, sabe, se expressar da forma que você quer, da tua forma, não que você quer, mas da forma que você né? Sem ser repreendido, né? Ter alguém para escutar, ter alguém para te indicar, né? Pô, fica quieto, só vê aí, né? Conta com nós. E ali, e dividindo essas experiências realmente faz muita diferença, né? Porque a gente acaba caindo em vários mestres, assim, e acaba caindo numa discussão, às vezes, que para quem está nessa transição, talvez seja um pouco difícil a compreensão, né? De sair dos seus sentimentos, se afastar da mente, se afastar dos teus próprios sentimentos e só observar, realmente de muita importância que tenham pessoas, igual o Otávio falou, irmãos mais velhos do lado ali, às vezes, te dando aquele toque, né? Te chamando para... tirando da ilusão, na verdade, né? Que talvez seja uma angústia, uma tristeza. E hoje, no momento que eu estou, eu percebo muito a polaridade das coisas, né? Na tristeza há alegria. Então, a tristeza muitas vezes bate na porta e ela traz a alegria, sabe? Então, cara, nada paga esse reconhecimento sem doutrina, sem você ter que ter o teu momento, ter que ter a prática, né? Talvez essas coisas, claro, ajudam, são as âncoras que vão levando mais para um choque, onde você realmente, sabe, desfibrilador ali, às vezes que você dá um choque assim na pessoa, a pessoa volta a respirar. Então acho que essas paradas assim relaxa, né? Simplesmente relaxa. Parece que vai te trazendo a respiração, né? A respiração consciente, aquela respiração espaçosa, sabe? Enfim, nesse espaço onde tudo acontece, como o Lisandro acabou de transmitir perfeitamente aí, mais uma vez,
E aí não tem necessidade de muita fala, né? Não tem essa necessidade. Mas é isso, né? A galera que de repente está conhecendo, está entrando em contato com isso agora, né? A gente procura se ajudar mesmo, né? Nessa transição de você voltar para casa. É um caminho de voltar para casa. É a sensação de voltar para casa, né? Você vê muitas vezes a falação, os sentimentos ali, mas é uma parte necessária, né? Desse voltar para casa. Ah, cara, é isso mesmo, cara. Essa sensação de voltar para casa, né, cara? Isso é muito show, muito gostoso. Pô, que bonito tudo isso que tu falou, Bruno. Muito Pô, você legal, viu, cara. tá? Pô, muito bonito, irmão. Ah, que legal, cara. Fico felizão da vida. Show. Buenos. Bom, vamos falar sobre o despertar da consciência. Até agora a gente não falou nada. Quem é que tem alguma experiência aí, alguma experiência forte, assim, no sentido de ter passado por uma crise, assim, bem forte nesse processo? Ninguém? Tudo bem, eu não queria que ninguém dissesse nada mesmo também. Vamos. Alguém dá uma ideia aí, tia? Alguém dá uma ideia aí, o que a gente pode perguntar para o pessoal participar aqui? Vai lá, Patrícia, fala com a gente lindamente. Não consegue tirar o teu áudio? Pera aí, deixa eu ver aqui que eu tiro para ti. Aqui, deixa eu ver. Aí, Opa, agora, foi. tá indo o som aí, gente? Tá, Tá valendo. saindo, tá saindo o som? Tá saindo, estamos te ouvindo. Então, não, é só um adendo. Eu percebo, assim, desde o início do meu processo, que tudo que é falado, né, sobre o próprio processo é muito subjetivo. Não sei se vocês concordam comigo. E eu acho que essa subjetividade, né, as pessoas ficam meio que boiando, ainda mais quem chega. E às vezes quem tá também boia. Não consegue compreender muito bem o que está sendo dito. Está ouvindo, mas não está ouvindo. Ouve, mas não ouve, né? E isso é um pouco difícil. Eu vejo que é um pouco difícil. Aí eu conheci a Miriam num outro grupo e eu tinha muito essa dificuldade no grupo lá, mas também foi logo quando eu comecei a me inteirar nessa coisa da consciência ampliada e tal, aquela coisa toda. E assim, os termos me deixavam muito confusa. Eu estava pensando que estava entendendo, não estava entendendo nada. Uma loucura, né? Então, hoje que eu consigo perceber o que está sendo dito no meu dia a dia e tal. Mas eu só pedi a palavra para dizer para quem está chegando agora, não desiste não, gente. Vai ouvindo, porque água mole em pedra dura, ela vai batendo até que fura. Isso aí vai acontecer, não desiste não. Vai ouvindo, vai lendo, porque é essa ferramenta que a gente tem. Então vamos lá. Vamos ler, vamos ouvir, vamos entrar em grupo de WhatsApp, que a coisa vai, uma hora ela, sabe, ela vai. Para mim, esses dias, eu até postei no grupo, uma das melhores coisas que eu ouvi, né,
nos últimos tempos com relação a questão da consciência, né? Todo esse processo é quando o Rupert Spira, né? Spira, não sei como é que fala o nome do cara. Ele diz, né, que a consciência está entre o final da piada e o início da risada. Então isso para mim foi muito esclarecedor, isso para mim foi coisa de louco. E às vezes a gente escuta tanta coisa, a gente lê tanta coisa, e às vezes uma coisa assim, pequena, sabe? Parece que abre um clarão, assim, um negócio muito louco, né? Mas eu compreendi exatamente o que ele estava falando. A analogia que ele fez foi perfeita, né? Do que acontece na mente, como é que é esse movimento, o que faz a coisa acontecer, porque a gente fica muito, a gente faz imagens sobre tudo, né? O que é ser uma pessoa iluminada? O que é consciência, né? Você vai imaginando uma porrada de coisa e chega a lugar nenhum, né? A verdade é essa. Mas eu penso que eu sinto, né? Que não tem como voltar atrás. Eu não sei se essa é a expressão correta. Não tem como voltar atrás. Agora já é tipo um caminho sem volta mesmo. Mesmo que tu diga assim, isso tudo é muita loucura, eu vou largar isso tudo, não quero mais saber disso. Não dá. Não dá. Porque você vai, né, na vida de relação, que você vai percebendo tudo. Vai se relacionar com o outro, você vai se relacionar com as coisas, né? Porque só muda os objetos, a maneira de se relacionar é a mesma, né? Muda o que está aqui fora, né? Mas muda os estímulos, mas a maneira que você se relaciona com esse estímulo é a mesma coisa. Então, e você não consegue não ver isso. Você não controla, você não consegue. Não quero ver nada, não quero ver. Mas você vê. E você não consegue não ver. É isso que é o mais impressionante. Você não consegue não ver. Isso vai fazendo parte do seu dia a dia. Isso não quer dizer que você vai se transformar numa pessoa melhor, porque a intenção também não é essa. Porque o que é ser uma pessoa melhor? O que é isso, ser uma pessoa melhor? Uma pessoa mais aceitável? Uma pessoa socialmente aceitável? Uma pessoa ajustada? Pô, se for para ser ajustado, não tem como. Para aqui não dá. Não tem como. Fica ali, eu penso que a gente vai ouvindo, sabe? Vai lendo, parece que a coisa vai subindo. Ela não vai entrando, ela vai subindo, né? Ela vai subindo, ela vai para a superfície. E, de repente, o que eu estou falando aqui, para mim faz muito sentido. Para outra pessoa que está ouvindo também, mas para outra, caraca, essa mulher ela é maluca, não fala nada com coisa nenhuma. Tudo bem, mas fica ouvindo assim mesmo. Vai ouvindo aí. Mas, cara, o que essa mulher tá falando? O que esse tal de Otávio fala tanto? Com essa vozinha mansa, né? Vai ouvindo. Lisandro, com aquelas coisas. Você é só amor, né, Lisandro? Você é só amor. É só amor também, vamos lá, vamos ouvindo que é só amor, porque essa coisa vai subir. Eu tenho certeza que sobe. Eu tenho certeza que vem à superfície. E quando a gente menos espera, porque não é controlável, né? Não tem como controlar, graças a Deus, não tem como controlar. Parece que explode, né? E eu sinto que eu tenho, assim, acontece aqui, é muito rápido, né? Como eu falei do final da piada lá, é fração de segundos. Cara, mas essa fração de segundo parece que são anos. Que coisa louca, gente. É um negocinho que, se a gente medir, que não tem como medir, mas se a gente medir é uma coisa pouca, mas que parece que... É porque você... assim, eu tenho lido muito Krishnamurti, e ele traz muita coisa, ele sempre bate nessa tecla, né, do todo, de ver a coisa na sua totalidade, e eu acho que deve ser isso, não tenho certeza, a gente pode afirmar nada, mas eu acho que ele fala sobre isso.
Quando isso sobe, quando você se depara, quando a coisa abre, né, acende, eu acho que você consegue ver a coisa em toda a sua totalidade. Eu não sei explicar isso. Não tenho palavras. Não tenho mesmo. Mas quem tiver aí, que de repente não está entendendo nada, fica nessa vibe aí, que quando isso acontecer, você vai saber. Você vai entender. Você vai compreender. E é isso. E vamos viver aí, a gente vai vivendo, continua se relacionando. Não tem que virar monge, né? Não tem nada. Eu penso que não, né? É vida, entre aspas, normal, e observando o que está vindo mesmo. Fora e dentro, dentro e fora, que é tudo a mesma coisa. Ainda tem isso, né? Não existe dentro e fora, fora e dentro. É tudo uma coisa só. Valeu, gente. Obrigadão. Tô por aqui ainda, tá? Maneiro, maneiro. Muito legal. Essa é uma expressão muito ótima, né? Bem autêntica. Muito legal, Patrícia. Obrigado aí pela tua participação. O Celso já saiu. Tá solta, né? Hã? Tá solta, Patrícia, hein? Nossa! Tá aqui um... Ô, gente. Coisa boa. Tô à vontade. Gratidão. A familiarização com isso faz isso. Será? A familiarização com isso faz isso. Ô, gente, já temos aqui 1h30 no nosso encontro. Acho que tá num bom tamanho de vídeo já. O vídeo vai ficar grandão já. Então, não sei se alguém tem aí alguma última questão a colocar. Agora é a hora. Ariel, eu sei que tu teria umas 2 horas aí para fazer uma fala. Mas legal aí te ver, cara. Maniche, obrigado pela participação. Eduarda, Pri, Valéria. Alguém quer dar uma última fala aí de 1 minutinho, 2 minutinhos? Fábio. Miriam. Olha, Não? por incrível que pareça, né? Hoje eu fiquei só ouvindo. Hoje tá no cinema. Que evolução. A Miriam fala umas 4 horas sem parar, né, amigo? Eu tenho uma capacidade incrível. Mas até aproveitando sobre isso, eu tenho observado bastante que essa pessoa aqui, que fala e fala e fala, e estou observando bastante de onde está vindo essa fala, né? Que não se contém, que quer opinar, que tem opinião sobre algo, alguma coisa, quantas palavras e coisas que vão saindo, às vezes no automático, né? Então, é muito esse condicionamento, essas crenças, esse conteúdo que vem junto, inclusive no intelectual, de alguém que sabe ou acha que sabe alguma coisa, de alguém que... Né? Então, eu sempre tive muito essa questão aqui dentro, desde o início do meu processo. Tá, mas então como essa pessoa se encaixa, né, nesse processo de consciência? Como que a gente deixa isso no nosso dia a dia? Como que acontece isso nas nossas relações? O que essa pessoa faz? Uma pessoa consciente, então, como que ela é? Já que inconsciente, eu já descobri como é, né? Consigo olhar no espelho e ver claramente, olha, isso daí é totalmente inconsciente, está no automático, isso é crença, isso é ego. Então você consegue apontar um monte de coisas e você já consegue identificar, já é um bom caminho, né? O que não é, o que realmente está nesse automático inconsciente. Então, eu sinto hoje que não tem uma resposta pronta, né? Porque a gente, como a Patrícia falou, vai deixando surgir. É uma descoberta como uma criança que acabou de nascer
e vai aprender sim a falar consciente, vai aprender sim a andar consciente, a se relacionar consciente. Então é um processo de nascimento onde isso vai acontecer e vai acontecendo no dia a dia. Então essa antiga sempre às vezes tenta retomar, porque ela é muito forte, já é uma adulta, né? Uma adulta condicionada. Mas o que eu tento fazer aqui hoje é deixar essa criança que nasceu e com esses olhos, olhar para essas coisas e sentir dessa forma e consciente descobrir a vida, descobrir como essa consciência se manifestando. E o que eu tenho visto é que quando ela está se manifestando, as palavras têm doçura, têm amor, elas não ofendem, elas não disputam, elas não querem estar certas, elas simplesmente acontecem com muita sabedoria. Então, esse estágio é só com muita presença, com muita rendição, porque baixar esse ego, baixar essa pessoa condicionada, você derrubar ela é uma luta brava. Acho que é a parte mais difícil. E ela tenta retomar, né, todo o tempo. Então, é constante, é um orar e vigiar, né? Constante para deixar essa criança descobrir essa vida consciente. Descobrir o oceano que é, né? Descobrir que ela pode surfar e ela pode tudo. Sendo consciência, ela pode, inclusive, continuar suas relações, continuar o seu dia a dia e nada precisa ser excluído, né? Você inclui como um todo e fica muito bonito porque essa pessoa aqui, como eu não encontrava uma resposta, para que serve então essa pessoa? Essa mulher também que se formou, para que serve? É para justamente se integrar a esse processo consciente. E aí sim eu sou uma ferramenta onde com essa consciência vai ter essa vida, né? Com muito amor, com muita presença. E não um processo fechado, cego, condicionado como essa pessoa era antes. Então é isso, vamos descobrir a vida juntos. Então eu convido todos a ser crianças novamente para esse nascimento. Se a gente tiver que fazer uns partos aí, fórceps, se tiver que ajudar um processo ferrado aí no despertar de vocês, nós estamos aqui para isso. É isso. Viva! Legal, gente. Então, acho que era isso. Nosso bate-papo de hoje foi como foi. E valendo, foi muito legal aí. Legal boa ver. noite. Obrigadão aí pela presença de todo mundo. Gratidão aí pelas falas de todo mundo e pelas escutas de todo mundo. E é isso, né? Tem um site lá no meditaçãozero.com.br, quem tiver interesse em entrar para o grupo fechado nosso aqui, onde a gente faz os encontros frequentes, serão muito bem-vindos. Então, boa noite aí para todo mundo, bom descanso. Gratidão imensa, pessoal. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Sempre bom estar com você. De cada um. Valeu mesmo. Tchau. Vou desligar aqui. Pera aí. Valeu. Beijo. Boa semana.